Covid sofreu grandes mudanças em todos os contextos de práticas sociais e de linguagem, como é o caso do sistema educacional brasileiro, que ficou impossibilitado de ofertar o ensino regular e presencial, devido às políticas de combate ao Covid-19. Desse modo, muitas instituições de ensino, como escolas, universidades, cursos privados, recorreram às plataformas virtuais, com o objetivo de oferecer um modelo de ensino à distância, denominado ensino remoto, que é uma solução rápida e temporária. Essa modalidade de ensino prioriza a transmissão de aulas ao vivo, possibilitando que o professor e o aluno tenham interações síncronas, isto é, nos mesmos horários em que ocorrem as aulas das disciplinas. É pertinente destacar que essas interações estabelecidas no ensino remoto são estreitamente mediadas por recursos tecnológicos digitais, como os smartphones, computador, notebook, tablets, entre outros, e impreterivelmente o acesso à internet, requerendo, portanto, uma urgência de letramentos digitais. Para discutir o papel do professor neste contexto de mudanças, trouxe um convidado que vem discutindo essas questões em suas pesquisas. O professor Valdir é mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp, doutor em Linguística Aplicada pela UFMG, professor do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Unemate, coordenador do Grupo de Pesquisa Linguagem, Tecnologia e Contemporaneidade em Linguística Aplicada. Para sua fala, o professor Valdir utilizou como base o texto que está postado aqui na descrição do vídeo, intitulado Por um Ensino que Deforme o Docente na Pós-Modernidade, de Durval Muniz, professor da UFRN. Olá, professores do estado de Mato Grosso e de outros estados que estão participando desse workshop online, proposto e coordenado pelo professor Adson. Espero que todos estejam muito bem nessa pandemia, se cuidando e trabalhando dentro das condições possíveis. É uma alegria muito grande poder contribuir com esse workshop, a convite do professor Adson. Bom, tanto o workshop, os trabalhos que o Adson desenvolve, como a minha fala, entre todas essas ações, elas se inscrevem no grupo de pesquisa do CNPq, Linguística Aplicada e Práticas Contemporâneas de Ensino e Aprendizagem, né? E todas essas ações estão vinculadas ao projeto de pesquisa do CNPq, intitulado Linguagem, Redes Sociais e Dispositivos Móveis, Resiliência e Adaptações nas Práticas de Ensino e de Aprendizagem Contemporânea. Eu gostaria de dizer que ontem, com uma alegria muito grande, eu recebi do CNPq. Eles autorizaram a prorrogação por mais um ano para que eu possa concluir esse projeto. Possivelmente nós vamos nos ver mais tempo, ainda mais, e quero que isso aconteça dentro de um mundo, digamos, normal, ou no novo normal. Eu intitulei essa minha fala aqui, Entre a Pandemia e o Pandemônio Escolar, por uma escola deformada e formada para o novo normal. Esse título me veio em razão do artigo que o professor Adson compartilhou com vocês, para que vocês lessem, para que pudessem acompanhar melhor o que eu vou falar para vocês. É claro que o meu tempo aqui é curto, até para o vídeo não ficar muito longo, então eu montei todo em slide, então eu vou ler para ser mais objetivo, e depois lá no Facebook eu me coloco à disposição de vocês, tá? A gente pode criar interlocuções lá, vai ser um prazer para mim. O artigo proposto do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, intitulado Por um Ensino que Deforme o Docente na Pós-Modernidade. Vocês vejam aí que eu marquei 2010 em negrito, porque o tempo que ele escreve não é o tempo do agora. Ele escreve questões que reverberam agora. Então, é essa injunção que eu quero pensar aqui, essa interlocução. Então eu fiz algumas abstrações das partes que eu achei mais relevantes aqui para essa discussão, né, a partir do artigo do Durval. Ele vai intitular o artigo com esse nome para questionar e também nos provocar a pensar o papel da escola e do professor na atualidade. Então, a atualidade que eu me refiro é de 2010, mas nessa discussão que acontece agora, nessas condições de produção, esse é o nosso tempo atual, esse é o nosso momento contemporâneo. Para tanto, né, o Durval, ele defende a necessidade de instituirmos uma lógica que deforme
o que foi e está histórico e culturalmente posto em funcionamento para as instituições educativas e aquilo que nelas produzimos. Ou seja, propõe que, em seu benefício, questionemos fortemente suas formas originais e desagradáveis aos olhos do mundo de hoje, em particular das crianças e adolescentes que, mesmo com suas precocidades de vida, são capazes de constatar o quanto a escola encontra-se desconectada da realidade do mundo. Para o autor, a escola nos parece quase sempre naturalizada, como se sempre tivesse existido, como se não fosse uma criação social e histórica recente, como se não fosse pensável o seu desaparecimento, como se fosse um espaço protegido por um domo contra os turbilhões das mudanças econômicas, políticas, sociais, culturais, tecnológicas, etc., que afetam de forma contundente o mundo. Ou seja, a escola não passa incólume a estas questões. Para o Durval, por mais contraditório que possa parecer, a primeira atitude que nós, professores, precisamos tomar para modificar as formas e maneiras de ensinar é questionar a própria escola, questionar o ensino escolar, questionar a escolarização. É problematizar a própria ideia de formação escolar e a sua naturalização. Para tanto, ele defende a necessidade de um professor, de uma professora, que deforme e não que forme. Um professor que ponha em questão sua própria vida, suas práticas, os discursos e os códigos sociais em que foi formado. Um professor que pense o ensinar como uma atividade de autotransformação, como uma atividade diária de mutação do que considera ser sua subjetividade, sua identidade, seu eu. O ensinar como a abertura para se deixar afetar pelas forças materiais e sociais que o convoca a se elaborar permanentemente, a escrever a si mesmo, a cuidar de si mesmo, numa atividade ética que pressupõe abrir-se para o outro, para o diferente, para o estranho, para o estrangeiro, para o não sabido, o não pensado, o não valorado. Ensinar não como uma atividade centrada na transmissão de verdades, do que é a certeza, o aceito, o já pensado, o consensual, o que se dá como inquestionável. Ensinar como ato de se abrir para questionar as certezas, as verdades, o aceito, o consenso, o que não se questiona. Ensinar pensando não como uma atividade que supõe uma hierarquia, uma desigualdade de saber entre professor e aluno, mas como uma atividade relacional em que alunos e professores têm o que aprender um com o outro. O ensino que deforma seria aquele que investe na desconstrução do próprio ensino escolarizado, rotinizado, massificado, disciplinado, sem criatividade, monótono, o ensino profissional, o ensino obrigatório, o ensino como máquina de salvação e de imoralização. O ensino que deforma é aquele que aposta em formas novas, maneiras novas de praticar as relações de aprendizagem. Ensino em que não teria lugar a rotina, a mesmice, a homogeneidade dos saberes e procedimentos, em que a disciplina ou as disciplinas não seriam fundamental, mas a criatividade, a capacidade de pensar coisas novas, de formular novos conceitos, de praticar atividades desrotinizadas, lúdicas, atividades capazes de estimular a sensibilidade, práticas e formas de pensamento capazes de oferecer às crianças e também a jovens e adultos matérias de formas de expressão para elaborarem subjetividades, subjetivarem distintas formas de dizer eu. Talvez este ensino, para existir, tenha que começar por acabar com a instituição escolar. Como toda instituição moderna, a escola vive sua crise terminal. As reformas não conseguirão, como nunca conseguiram, modificar sua estrutura, que tende a se tornar cada vez mais desinteressante, insuportável, desinvestida de valor, de sedução, de desejo.
ela se torna, ou seja, a escola, cada vez mais o que é em essência: um aparelho burocrático, um lugar de rotina, uma repartição pública. E nós sabemos o quanto existe de criatividade e de investimento subjetivo numa repartição pública. Ou seja, nenhuma, podemos assim dizer. É aqui que, então, eu faço, a partir dessas questões de Durval, sobre a necessidade de deformar o ensino, a escola, a partir da nossa própria deformação, né, deformação dos nossos erros, vamos ter uma dramaticidade e uma perturbação nunca vivida por nós, devido à emergência de um vírus, o Covid-19, que por sua força coletiva e invisível, deformou em escala planetária todas as normalidades das práticas sociais historicamente constituídas. Nos virou literalmente pelo avesso. A necessidade repentina de nos afastarmos socialmente destruiu nossa normalidade, nossas zonas de conforto, nossas rotinas de trabalho e nossas formas de agir diante de uma crise de saúde tão séria. Impôs que as escolas se reorganizassem para evitar a contaminação dos alunos e dos professores. Em razão disso, as práticas sociais de ensino e de aprendizagem passaram a ser realizadas com a mediação das tecnologias digitais, remotamente, impondo à maioria dos professores que trabalhassem com a mediação tecnológica sem nunca ter tido nenhum tipo de formação teórica e prática sobre a incorporação e a aplicação das tecnologias digitais no contexto de ensino. De repente, por força da pandemia, gestores e professores tiveram que rever suas práticas, destruindo aquilo que Paiva denominou de ensino pandêmico para se referir aos professores que estão sendo obrigados a trabalharem em contextos online. Pensando nessa direção da Paiva, eu olho, por extensão, e digo que se instituiu também uma aprendizagem pandêmica. Eu me refiro aqui aos alunos que estão tendo que estudar em suas casas por seus smartphones e computadores e com a mediação de edutubers, ou seja, os professores que agora precisam não só preparar suas aulas, mas também digitalizá-las e se digitalizar por meio de vídeos, podcasts, entre outros recursos. Um processo que somente faz sentido se os alunos estiverem conectados à internet, muito bem conectados. Uma realidade que, como sabemos, não existe para a grande maioria desses alunos. Tal como sabemos não existir desde então na grande maioria das escolas públicas de Mato Grosso e desse país. Eu concordo com Manuel Castells quando diz que o digital é o novo normal, porém, essa definição não se aplica e não faz sentido para muitos alunos e famílias nesse estado. A pandemia desestabilizou completamente a estrutura do sistema educacional brasileiro e do mundo, e impôs que governantes e escolas se enveredassem por caminhos estranhos, diferentes dos habituais, e por força das circunstâncias se auto-organizassem, adaptassem e, principalmente, aprendessem com as experiências de se ensinar e aprender em uma escola 2.0, ainda que na eventualidade do momento. Eu quero aqui tomar as palavras de Morin, quando ele diz sobre a pandemia, que em todas as crises, as incertezas aumentam, pois quando um sistema está regulado, como na pré-pandemia, ou seja, contexto normal, e começa a se desregular em razão das divergências que se desenvolvem, cria-se padrões que podem desintegrar o antigo sistema. Portanto, trata-se de um sistema profundamente perturbado. Nessa perturbação, há sempre duas possibilidades extremas. Ou encontramos uma solução nova, ou somos obrigados a regredir ao passado e revisitar conceitos e percepções. A crise é uma solução ambivalente em si mesma. Ela traz a possibilidade do melhor e do pior, mesmo com todas as incertezas que estamos experimentando sobre o comportamento e a organização futura do mundo. A única certeza que temos é que nada sairá incólume dessa pandemia. Nesse entendimento, as práticas de ensino e de aprendizagem fortemente mediadas pelas tecnologias digitais
durante o isolamento social da pandemia, já criaram as condições de deslocamento e de atualizações para o mundo pós-pandemia. Em síntese, a escola e suas práticas, tal como conhecemos, não existe e nem existirá mais. Eu digo que quando tudo isso passar, e eu tenho certeza que vai passar, eu acredito numa vacina, eu acredito na ciência, eu acredito nesse lugar possível. E nós voltarmos para as escolas, as suas estruturas físicas estarão lá, tal como a deixamos em meio ao caos instituído pelas decisões governamentais em razão da pandemia. Com certeza, nada terá mudado em sua arquitetura e nem em suas organizações, né, enquanto diretoria, secretaria, laboratórios e principalmente salas de aulas. Porém, por suas portas terão que passar gestores e principalmente professores, professoras, alunos e alunas. Nós teremos que passar por essas portas. Esses sim, presumidamente deformados, na acepção de Durval Muniz, diferentes de quando saíram. Por isso, quando voltarem, é de se esperar que compreendam a necessidade de se deformar a escola para que ela, e não somente os sujeitos que nela se instituem, se adapte e crie as condições efetivas de mudanças. Se isso não acontecer, a expressão novo normal e mundo pós-pandemia não farão sentido, pois tudo voltará à normalidade do mundo pré-pandemia. Eu quero estar profundamente equivocado, pois, reverberando Harari, a única constância do mundo é a mudança. E nós somos, né, acrescentando aqui, os agentes únicos para operar tais mudanças. Em síntese, essa é a minha fala. Espero que tenha contribuído com as reflexões de vocês. E, atendendo ao pedido do professor Adson, eu tenho aqui uma provocação. Então, eu gostaria que vocês, com base nessa discussão aqui apresentada e nos workshops online que vocês estão participando, respondessem a seguinte questão: em que medida você acredita que a pandemia irá contribuir de forma efetiva com a reorganização das práticas de ensino e de aprendizagem por meio da incorporação das tecnologias digitais na sala de aula? Sintam-se à vontade para falar, sintam-se à vontade para refletir sobre tudo isso que vocês estão vivendo. Pensar sobre as instituições, SEDUC, CEFAPRO, qual o papel dessas instituições, qual a importância desse trabalho proposto pelo professor Adson nesse momento. Em síntese, escrevam. Eu acho que vai ser uma alegria poder ler as posições de vocês. Aqui estão as referências que eu avali para a elaboração dessa apresentação. Muito obrigado e fiquem bem. Tchau.